Olá, queridos. Estamos no ar com mais um programa Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, sua audiência aqui todos os dias, quando podemos falar sobre assuntos interessantes e que nos ajudam a tocar a nossa vida, com certeza, de uma forma melhor, porque a informação faz toda a diferença, não é mesmo? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está assim, bastante agitado e bastante quente no nosso país, porque o Banco Central identificou que o volume mensal de apostas online em nosso país é de 21 bilhões de reais por mês. O governo tomou um susto e apressou-se a considerar medidas para conter os jogos de azar. Contudo, influenciadores mirins continuam promovendo jogos de azar no Instagram. O Instituto Alana, por meio do programa Criança e Consumo, enviou nesta semana à Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma atualização de denúncia que já foi feita lá em junho. E, nessa denúncia, eles falam sobre essas crianças divulgando jogos de azar. Na denúncia, o Instituto Alana citou 9 influenciadores mirins que divulgavam ilegalmente jogos de azar no Instagram, com a anuência da plataforma. Como é que está esse assunto? Hoje eu tenho o prazer de voltar a receber aqui no Conversa Pública, na Rede Boas Novas, a Maria Mello, ela que é coordenadora do programa Criança e Consumo e é também líder do eixo digital do Instituto Alana. Maria Mello, muitíssimo obrigada, prazer enorme falar contigo de novo. Celeste, é sempre um prazer falar com vocês e, embora um tema muito difícil, muito triste da gente estar debatendo, é um espaço que nos honra muito de poder conversar. Uhum. Vocês, no Instituto Alana, já estão aí atentos a essa questão, né, dos impactos dos jogos de azar, especialmente envolvendo crianças. E, agora, nas últimas semanas, a gente vê esse susto, né, que o Brasil toma com uma informação de que o brasileiro está gastando mais de 20 bilhões de reais em jogos de azar, inclusive usando dinheiro de projetos sociais. Como é que o Instituto Alana recebe esse impacto? Celeste, essa é uma preocupação de algum tempo já do Instituto Alana, que se refletiu numa ação, então, que acho que a gente já teve a oportunidade de comentar aqui, feita lá em junho, que tratou de denunciar ao Ministério Público de São Paulo e outros órgãos competentes o fato de que havia crianças e adolescentes protagonizando publicidade de casas ilegais de aposta, de cassinos online, jogo do tigrinho, nessa plataforma Instagram, a plataforma da Meta. Então, esse é um tema que nós já temos acompanhado há bastante tempo e que muito nos consterna, muito nos preocupa, porque se é fato que isso está afetando ao conjunto da população brasileira, e hoje saiu, né, uma notícia, não sei exatamente onde, mas que diz que as apostas são um problema para quase 9% da população do mundo, né? A gente pode imaginar que se crianças e adolescentes representam 1/3 dessa população, elas estão sendo afetadas também, muito provavelmente, nessa proporção. E esse quadro se agrava ainda mais quando a gente pensa e lembra que estamos falando de pessoas hipervulneráveis ante a apelos de consumo, né, a apelos publicitários dessa ordem. Estamos tratando de um conteúdo que é flagrantemente ilegal também, que são essas casas de aposta, esses jogos de azar, né? Então, para contar um pouco mais do que a gente fez, então, essa denúncia foi feita em junho ao MP de São Paulo, à Senacom do Ministério da Justiça. Um primeiro resultado dessa denúncia, eu acho que foi uma espécie de impulsionamento dessa situação para o debate público. Então, esse fato, né, ajudou a tornar essa conversa mais pública, a alertar outros órgãos, né, do governo federal, por exemplo, para esse problema, a outros atores do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, e fez com que, então,
providências passassem a ser tomadas em maior ou menor grau, enfim, e aí acho que a gente pode trazer um pouco desse balanço até aqui, mas a gente ainda está num processo, né? Então a gente soube, como você disse, né? A gente fez uma atualização na semana passada desses casos, então dos 9 influenciadores mirins que a gente identificou na plataforma Instagram, a gente voltou a olhar, né, a procurar esses perfis para entender se eles ainda estavam fazendo esse tipo de publicidade, e a gente constatou que sim, que 4, pelo menos, desses 9 influenciadores mencionados na peça continuavam fazendo a divulgação desses conteúdos sem nenhuma ação por parte da rede social, né, rede social Instagram, né, no sentido de adotar aí qualquer providência que fosse mais significativa para coibir a veiculação dessa publicidade. Então, a gente enviou essa atualização, mais uma vez, né, para o Ministério Público de São Paulo e para a Senacom do Ministério da Justiça e Segurança Pública com essa atualização, e a gente já soube, né, inclusive a partir de uma fala do ministro da Justiça, ministro Lewandowski, no final da semana passada, de que o Ministério está atuando para responsabilizar essas plataformas e as próprias casas de aposta envolvidas na denúncia. Eu ouvi uma fala de um representante do Ministério Público que ele indica a publicidade como algo que não está velando. Eu vou até ler aqui para ser bem fidedigna a fala dele. Ele diz que a publicidade não está velando pelo jogo responsável, portanto, podendo estar contribuindo como um dos elementos viciantes nessa história do jogo, né? Ora, se isso é válido para todos, toda a população brasileira, eu fico pensando o impacto disso nas nossas crianças e adolescentes. É isso aí, queridos. Estamos aqui no nosso Conversa Pública de hoje falando sobre os jogos de azar, mas especialmente com foco na questão dos influenciadores mirins. Eu estou conversando com a Maria Mello, ela que é coordenadora do programa Criança e Consumo e também líder do eixo digital do Instituto Alana, um instituto que vem aí se posicionando e denunciando a presença de crianças divulgando, fazendo propaganda de jogos de azar. E aí, Maria, o que você acha dessa fala aí do Ministério Público? Eu acho que está corretíssima. É muito importante que a gente tenha em mente sempre que crianças e adolescentes são hipervulneráveis, eles não têm condições de receber com a mesma maturidade, no mesmo pé de igualdade que pessoas adultas, um conteúdo que seja apelativo, que possa, de alguma maneira, incidir sobre as suas decisões. Quando a gente está falando deste tipo de jogo de azar, né, que tem uma propensão imensa, gigante, já bastante assentada, bastante registrada, né, por estudiosos do campo da psicologia, mesmo no âmbito do direito, né, o que gerou uma série de normas e leis no mundo inteiro para fazer com que esse processo tenha um nível de contenção suficiente para adultos. Quando a gente pensa em crianças e adolescentes que são hipervulneráveis, no sentido de estarem num momento muito peculiar do seu desenvolvimento sócio-biopsíquico, muito relevante a gente levar em consideração que elas não podem, de forma alguma, ser afetadas, estar implicadas nesse tipo de conteúdo, de jogo de aposta. E o que a gente vê hoje é uma incidência muito grande, né, da publicidade desse tipo de jogo de aposta. Verdade. Em todos os espaços, né? Então, o nosso olhar aqui para a denúncia é muito focado nas redes sociais, porque no âmbito, né, no ambiente online, é onde essa publicidade circula, né? Então é importante a gente olhar para esse ambiente, mas se a gente pensa nos jogos de futebol que estão sendo exibidos todos os domingos, às quartas-feiras, na TV aberta, você tem também
uma publicidade muito ostensiva, né, voltada para esse público que está assistindo futebol, e um público esse composto também por crianças, né, mais especificamente até por meninos, crianças e adolescentes. Então, as camisas, os uniformes de futebol com publicidade desse tipo de jogo de aposta também. Então, é uma realidade extremamente preocupante que precisa ser olhada e trabalhada também no sentido de se vetar a publicidade, né? E realmente acho que há ainda uma lacuna a ser preenchida por parte do poder público em relação a esse tema, que é o tema da publicidade. Por isso, nós, em todas as nossas ações no último período, temos chamado a atenção para esse assunto e pedido para os órgãos competentes endereçarem essa questão, porque é uma questão imensa de saúde pública e que afeta ainda mais negativamente as crianças e os adolescentes. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão desses impactos, né, dos jogos de azar, porque a gente percebe que o parlamento brasileiro, que o Brasil, de um modo geral, quando começou a tornar oficiais os jogos e permitir a propaganda e etc., parece que só pensou na questão financeira, né? Tem que ser, um caminho de fazer receita muito grande, mas não pensou nos outros impactos. Agora, vendo o número, o volume de dinheiro aplicado, desviado para as apostas, o governo está percebendo que, quando eu falo governo, eu estou falando de todos os órgãos, né, envolvidos nessa história, está percebendo que a questão não é só financeira, tem outros impactos. Quais são? Celeste, essa questão é muito importante para o nosso debate, porque ele nos provoca no sentido de refletir que conta é essa que está sendo feita, né? Você pode ter aí uma perspectiva de arrecadação fiscal que vai, de alguma maneira, contribuir para que a gente tenha alguma, né, arrecadação fiscal, que a gente tenha alguma divisa para o Brasil, que não acontecia até então, né? Então, o Ministério da Fazenda, principalmente, fazendo esse movimento de regularizar. Até agora foram 199 casas aprovadas para atuar, né, a partir de parâmetros, inclusive, do ponto de vista de arrecadação fiscal. Mas se você colocar na balança, né, os problemas financeiros, e aí olhando para a criança e adolescente, os impactos no desempenho escolar, que uma criança que é envolvida nesse tipo de publicidade, ou de, enfim, de prática, né, que jogue eventualmente, né, os riscos à saúde mental que estão implicados nesse processo, porque a gente tem um estímulo absolutamente viciante que é provido pelo próprio desenho do jogo, né? Então, o jogo com aquelas muitas luzes, aquelas muitas cores, aquele apelo, né? Imparável e contínuo, aliado ao apelo das próprias redes sociais, que é por onde, no ambiente digital, essa publicidade circula, né? Você tem um impacto imenso à saúde mental de crianças e adolescentes, né? Enfim, isso gera também um aumento de tempo de tela, né, uma exposição a um conteúdo que é inadequado e uma proximidade de consequência de vício, né, de dependência muito altas, né? Então, e isso vai gerar um impacto financeiro para o erário público que não está contabilizado aí, né, nessa equação. A gente, obviamente, espera que o governo, que o Estado possa dar conta de olhar para essas questões também, mas isso precisa ser feito para ontem. Não adianta, então, a gente primeiro vai estancar a questão fiscal para depois olhar para essas outras questões, jogo responsável. Primeiro que eu acho que essa lógica do jogo que é a lógica com as quais as casas de aposta já operam, ela não permite que esse jogo seja responsável, mais uma vez, aliado a este modelo de negócios das plataformas digitais, ela torna ainda mais difícil fazer com que esse uso seja responsável, né? Então, é muito urgente que a gente possa falar melhor sobre isso do ponto de vista do apelo comercial, do apelo publicitário, apelo mercadológico, que tem sido feito sem nenhum tipo de cuidado pelas empresas anunciantes, pelos veículos por onde essas publicidades
circulam, então estamos falando da TV aberta e também das redes sociais, por exemplo, né? E isso precisa de uma atuação já, porque os efeitos estão sendo percebidos desde já, né? Não é à toa que você tem profissionais da saúde mental reclamando e pedindo ajuda para tratar sobre esse tema, dizendo que os seus espaços, as suas clínicas estão abarrotadas de pessoas e de demanda relativa à consequência desse tipo de jogo, sem você ter gente para fazer, para atender, e pouca condição técnica também de lidar com esse assunto, né? Então, é uma questão grande que precisa ser olhada com muito, muito, muito carinho e muita urgência. Eu concordo com você que quase que são coisas antagônicas a gente falar em publicidade responsável, né, versus esses jogos de azar, porque todo mundo sabe, né, que essas roletas, esses mecanismos, eles são preparados muitas vezes para te iludir, né? Você faz um jogo que você ganha, aí pronto, você acha que vai ganhar, e vai jogando, e você vai perdendo, e vai sempre perder muito mais do que ganhar. Daqui a pouco, você está tendo que buscar vender coisas, a gente sabe de histórias dramáticas de famílias, saindo um pouco da criança e adolescente, mas histórias dramáticas de famílias onde as pessoas perdem casas, as pessoas perdem bens, perdem carro, perdem tudo, perdem a saúde em busca de recursos para jogar, diante de uma expectativa de ganho que raramente acontece, de verdade. Sem dúvida. Né? E isso afeta, né, Celeste, também as crianças, ainda que a gente esteja conseguindo separar as crianças dessa ambiência, né, desse lugar em que as famílias... Bom, então só o pai e a mãe jogam, mas no momento em que eles passam a ficar viciados, a perder tudo nessas apostas, evidentemente isso vai impactar também as crianças que compõem essa família, os adolescentes que fazem parte dessa família, né? Isso também é importante da gente trazer. Perfeito, né? E, mais uma vez, eu chamo a atenção que o próprio governo está percebendo o impacto disso na economia do próprio país, né? Porque se tem mais dinheiro circulando no mercado, muitas vezes esse dinheiro já está confirmado que esse dinheiro não está indo para a circulação do consumo de serviços, etc. Está indo para onde? Para os jogos de azar. Aí, gente, olha, um assunto importantíssimo, não é mesmo? Jogos de azar, especialmente o nosso foco de hoje. A gente vai passando uma coisa e outra, mas o nosso foco de hoje são os jogos de azar sendo divulgados por influenciadores mirins. E o papel aí que o Instituto Alana vem fazendo, o esforço que ele vem fazendo no sentido de chamar a atenção, de interferir nesse processo para evitar que nossas crianças sejam divulgadoras e estejam envolvidas, crianças e adolescentes, nessa questão de jogos de azar. Converso com a Maria Mello, que é coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Maria, diz para a gente quais são as expectativas do Instituto Alana agora de resultado. Você já falou de uma conversa com o próprio ministro Lewandowski, né? Quais são as expectativas assim mais concretas do Instituto Alana? Celeste, a gente espera que, de uma vez por todas, o setor empresarial possa ser responsabilizado na tutela de direitos de crianças e adolescentes, também no ambiente digital, no ambiente informacional como um todo, né? Que ele se alinhe com as práticas, com as boas práticas, né, do setor, práticas essas que já estão sendo implementadas nas maiores democracias do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, e que aqui deixam as nossas crianças completamente desprotegidas, né? É preciso que as plataformas digitais, que esse mercado anunciante, que o setor público passem
a se responsabilizar relativamente à proteção de crianças e adolescentes em qualquer ambiente, como diz a nossa Constituição Federal no nosso artigo 227. Não é só dever das famílias zelar pelo bem-estar e pelos direitos, né, e na garantia de direitos de crianças e adolescentes no nosso país. Este também é o dever do Estado brasileiro e um dever da sociedade. E em sociedade, a gente precisa também compreender que estão as empresas e também as big techs, né, empresas de tecnologia, as empresas de televisão, os times de futebol também, hoje são empresas, né? Então, concretamente, o que a gente espera é que essas empresas possam ser responsabilizadas num nível mais imediato em relação a esta denúncia. A gente espera que a empresa em questão possa adotar todas as medidas para acabar com esse tipo de conteúdo, esses que foram denunciados e outros que possam também afetar direitos de crianças e adolescentes no futuro, né? Se comprometer com o seu dever de cuidado, com o seu dever de diligência em relação à nossa prioridade absoluta, que são as crianças e adolescentes do nosso país. Verdade. E aí você trouxe uma questão assim, que é da maior importância, que essa responsabilidade não é só do governo, não é só do parlamento, né? Ela é da sociedade como um todo, das empresas. Vai dizer, mas não tem regulamentação? Não tem regulamentação, mas tem que ter consciência, né? Tem que ter consciência, tem que ter um olhar dessa população, inclusive das famílias, que estão permitindo que suas crianças e adolescentes pratiquem uma atividade que ela é ilegal, porque a nossa legislação proíbe que menores, né, possam fazer esse tipo de divulgação. Então, isso é uma responsabilidade de todos, de verdade, né? E a gente tem que ter consciência disso. Maria, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa e eu queria deixar esse tempo final aqui para o teu recado, para a tua expectativa, para a tua demanda mesmo, assim, melhor, recado para o Brasil. Celeste, acho que além de agradecer a oportunidade de trazer essa discussão para cá, para esse programa que eu tenho o maior carinho e admiração, eu acho que é importante a gente lembrar que, ainda que não tenha regulação no sentido de uma lei que trate com mais afinco ou com mais detalhes, né, sobre as plataformas digitais, você tem uma série de leis e normas já no nosso país vigentes, sendo aplicadas em relação à proteção de crianças e adolescentes, que precisam também ser aplicadas no ambiente digital, né? Por exemplo, e cito também uma lei, a lei que foi aprovada no ano passado sobre jogos de apostas, que acabou de alguma forma permitindo, né, a atuação dos jogos de cota fixa, aí as bets, né, no nosso país. Tem alguns artigos lá que proíbem essa participação de crianças e adolescentes lá. Então, não é falta de legislação, de normas e leis, é falta de compromisso com a proteção da nossa população hipervulnerável, né? Hipervulnerável de saída, porque são crianças e adolescentes, pessoas em formação, como eu já disse, e que, se a gente pensa nas disparidades que existem no nosso país, as vulnerabilidades, elas se sobrepõem, né? Então, você tem populações que vão estar ainda mais abertas, né, ou suscetíveis às consequências desse tipo de apelo, na medida em que você tem mais vulnerabilidades, né? Então, essa é uma questão que eu trago aqui também, né? A gente não está falando de uma só infância, uma só adolescência no país, né? E isso é algo que nos deixa muito consternados e muito preocupados, porque a gente vai tirar ainda mais de quem não tem, de quem já não tem. Verdade. Então, acho que é um pouco esse apelo que eu deixo aqui, mais uma vez reforçando o dever constitucional de responsabilidade compartilhada que preconiza a nossa Constituição Federal, fazendo esse apelo para as famílias, que eu sei que nos assistem aqui também, sobre a importância da gente buscar mais informações. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes as próprias empresas, né, quando a gente está falando de plataforma digital, rede social, não dizem, a gente não tem um rótulo, como tem hoje, por exemplo, na propaganda de cigarro, na propaganda de bebida, que diz isso aqui faz mal à saúde, né? Mas é importante que a gente diga cada vez mais que essas empresas fazem mal à saúde, podem prover um nível de vício, né? Empresas de tecnologia digital, as big techs,
redes sociais e as empresas de jogos de aposta online. Perfeito. Recado dado, tá bom? A gente espera que você possa, como parte da sociedade, fazer aquilo que lhe for possível fazer, como responsável por família, como responsável pelo seu vizinho, como responsável pelos seus amigos, como empresário, qualquer papel que lhe caiba, que você possa exercê-lo em prol da saúde da nossa criança, do nosso adolescente, da nossa sociedade. Maria Mello, conversei aqui com ela que é coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana e também líder do eixo digital deste instituto. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco, querida. Que agradeço, Celeste, um grande abraço. Isso aí. E obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.